Salve, salve, meu povo e minha pova. Bom dia. Vamos continuar aí nossa aula. Não é continuar não, começar, né? Porque eu tive um problema aqui técnico, mas a gente vai começar nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre intervalos numéricos ou intervalos reais. O intervalo ele é a representação matemática de um conjunto, de um subconjunto da solução de uma equação. Nesta representação, nós podemos identificar todos os números reais que estão contidos no intervalo, ou seja, nessa extremidade, onde nós temos dois números de extremos, e dentro desses dois números de extremos, quais são os números reais que estão contidos nele. Observação importante a ser levada em consideração. Não é possível representar intervalos de conjuntos ou subconjuntos que não sejam de números reais, certo? Essa representação não é possível. Isso por quê? Vamos a um exemplinho. Seja o conjunto A, definido por x pertence aos naturais, tal que 1 é menor do que x, que é menor do que 2. Ou seja, o nosso intervalo está entre 1 e 2, só que ele é um intervalo de números naturais. Então, desenhando na reta, nós temos o número 1 e o número 2, certo? Entre o número 1 e o número 2, não existe nenhum número natural. A gente sabe que entre 1 e 2 não há nenhum número natural. Por exemplo, o número 1 meio, ele não é natural. Ele já é um número racional. Então, dentre 1 e 2, não tem como a gente definir. Ou seja, esse intervalo, ele é vazio. Então, por conta dessa situação, nós não iremos utilizar intervalo para representar conjuntos, subconjuntos ou resultado de equações para números naturais, nem inteiros, nem racionais, nem irracionais. Nós iremos utilizar para representar somente para números reais. Então, quando nós falamos em números reais, nós temos agora o seguinte exemplo. O subconjunto A, definido por x pertencente aos reais, para todo x compreendido entre 1 e 2, ou seja, 1 é menor do que x, que é menor do que 2. Nós temos a nossa reta, e na nossa reta nós temos o número 1, o número 2, e entre 1 e 2 nós sabemos que temos no intervalo no meio, o 3 meios, que é 1 meio, o raiz de 2, que é 1,41, mais ou menos, o raiz de 3, que é 1,71, mais ou menos, 6 quintos, 4 terços, 1,8, 1,9. Ou seja, nesse intervalo, nós temos uma pequena infinidade de números reais, o qual podemos definir por a expressão 1,2 com conchetes abertos para fora, ou o gráfico 1 com a bolinha aberta e 2 com a bolinha aberta, e achura a parte que está entre eles, porque eu quero todos os intervalos que estejam contidos entre 1 e 2. Todos os números reais que estão contidos entre 1 e 2. Dando continuidade, nós vamos ver agora as notações. Então, primeiro, sejam dados números reais A e B com A menor do que B. Se A é menor que B, A vai vir sempre primeiro, B vem depois, certo? O intervalo aberto, os extremos não fazem parte do subconjunto. Então, como é que a gente representa esse intervalo? A gente marca uma reta, marca o primeiro número que é A, o segundo número que é B, deixa as bolinhas abertas, o intervalo é aberto, deixa as bolinhas abertas e achura a região onde o intervalo acontece. E aí a gente pode representar ele de forma literal. Como é que a gente faz essa representação? A primeira representação a gente coloca A, B, ou seja, o primeiro número, o segundo número, com conchetes virados para fora, ou seja, dizendo que o intervalo está aberto. Ou a gente pode dizer que x pertence aos reais, tal que A é menor do que x, que é menor do que B. Continuando, nós temos um intervalo fechado. Os extremos fazem parte do subconjunto, certo? Então, nós vamos representar da seguinte forma. Primeiro, risca a reta, marca A e marca B, fecha as bolinhas, o intervalo está fechado, fecha as bolinhas e marca a área onde o intervalo está compreendido, da forma como eu estou fazendo agora. Achura essa área.
Essa é a forma de representar graficamente. Para escrever, a gente vai colocar A, B, subir aqui para vocês verem, os conchetes fechados, ou, vou chamar de conjunto B, X pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a B. Certo, gente? Qual é a diferença maior entre um conjunto aberto e um conjunto fechado? É o sinal de igualdade. Se o sinal de igualdade aparecer, um intervalo extremo ele está fechado, ou seja, o extremo faz parte do subconjunto. Se não houver o sinal de igualdade, o intervalo é aberto e o extremo não faz parte do intervalo, certo? E aí nós vamos dar continuidade. Intervalo fechado e aberto. Quando a gente tem o intervalo ele tanto fechado quanto aberto. Então, digamos que o meu intervalo está aberto em A e fechado em B. Então, eu deixo a bolinha de A aberta, a bolinha de B fechada, achuro a região, e aí eu posso escrever esse intervalo como aberto em A e fechado em B. Ou, vou chamar de conjunto C, X pertence aos reais, tal que A é menor que X, que é menor ou igual que B. Lembrem que o igual é quem vai definir se o intervalo está aberto ou fechado. Da mesma forma, a gente pode ter o inverso. A gente pode ter fechado em B, em A, perdão, aberto em B. Achura a região do intervalo, certo? E aí, eu posso reescrever fechado em A, aberto em B, ou o conjunto D vai ser X pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a X, que é menor que B. Minha gente, tá complicado de escrever, porque eu fiz uma gambiarra triste aqui para poder gravar essa aula, né? E eu tenho os intervalos ao infinito positivo ou negativo, né? Que é quando o intervalo não está preso dentro de dois números ou apenas tem um número como limite. Então, digamos que eu tenho o intervalo A, onde A é o extremo, eu vou colocar aberto, e ele vai de A, ele vem do infinito negativo até chegar em A. Então, aqui desse lado, eu tenho o meu infinito negativo. Espera aí. E aí eu posso escrever aberto em infinito negativo e aberto em A. Ou eu posso chamar esse subconjunto X pertence aos reais, tal que A é maior que X. Perdão, fiz alguma coisa erradinha aí. Fiz alguma coisa errada não, fiz algo muito errado, perdão. Para ficar mais fácil, X é menor que A, ou seja, X é todo número menor que A, ok? E também tem a questão do intervalo seguir para o infinito positivo, que aí nesse caso a gente marca, eu vou colocar A como fechado, e o intervalo ele vai para o infinito positivo. Então, é tudo depois de A. O infinito negativo é tudo antes de A, o infinito positivo é tudo depois de A. Então, eu tenho que esse intervalo ele está fechado em A e aberto no infinito positivo. Ou o subconjunto F, X pertence aos reais, tal que X é todo número maior ou igual a A. Uma vez que A está fechado, eu tenho que colocar o sinal de igualdade. Ok? Observação. O intervalo pode ser aberto ou fechado,
se for para um infinito negativo ou para um infinito positivo. O intervalo que eu estou dizendo é o extremo A. Para o infinito positivo e o infinito negativo, sempre tem que ser representado por aberto. Nunca coloque fechado nos infinitos, porque infinito ele não tem limite, ele não tem extremo para ser fechado. Eu não sei que número é esse. Então, eu não posso fechar esse intervalo. Eu posso fechar ou abrir o meu extremo. O infinito não, certo? E a reta real, que é a última notação, que é quando o intervalo ele compreende todos os números reais. Ou seja, vai do infinito negativo ao infinito positivo. E aí, nessa representação, eu só posso colocar a representação dos conchetes, né? Aberto no infinito negativo e aberto no infinito positivo. Eu não posso colocar outra representação, somente essa. E vamos para os nossos exemplos. Ok? Exemplo 1. Escreva um intervalo abaixo. Então, eu tenho um intervalo, a reta está marcada de 1/4 a 2. 1/4 está aberto, ou a bolinha aqui, sem estar pintada, e 2 está fechado, a bolinha está fechada. Então, eu posso reescrever esse subconjunto da seguinte forma. Eu vou chamar ele de A, e eu posso colocar aberto em 1/4, certo? E fechado em 2, é a representação usando conchetes. Ou eu posso escrever A em forma de subconjunto literal. Então, x pertence aos números reais, tal que 1/4 é menor que x, que é menor ou igual a 2. Ok? E o outro exemplo, segundo exemplo, né? Represente graficamente na reta real o intervalo dado por x pertencente aos reais, tal que x está entre -1 e 3. -1 é menor que x e x é menor do que 3. Então, nós temos como solução, marca primeiro na reta o -1, que é o menor número, e o 3. Se não tem o sinal de igualdade, não fecha a bolinha. E se ele está dizendo que x está entre esses dois números, achura a região entre -1 e 3. Pronto. Terminamos a videoaula de intervalos, certo? Alguma dúvida, volta na videoaula, dá uma olhadinha direitinho, que daqui a pouco eu venho com os exercícios.